Olá, bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao nosso canal de magia simples com a Cristina Wolf, bruxa, professora e artista. Como vocês estão? Bem? Espero que bem. Olha só, hoje eu vou trazer para vocês a tão famosa e esperada história sobre a Ilha da Magia. Eu vou contar para vocês um pouquinho do conhecimento sobre a Ilha da Magia e sobre o artista Franklin Cascais, que é um dos maiores responsáveis sobre essa denominação da ilha. Por quê? Porque Franklin Cascais, ele era um professor de artes, ele era um professor de desenho, mas não só de desenho, ele tinha muitas habilidades artísticas, ele fazia esculturas de cerâmica, ele fazia de argila, e ele era um coletor de histórias populares. O que ele fazia? O Franklin Cascais, ele era praticamente um etnógrafo. Ele convivia com a população mais típica da ilha e ia coletando histórias. Ele começou a perceber que na época dele, foi a época dos anos 50, a ilha começou a ter uma movimentação, começar a ter uma transformação, um crescimento, né? Então ele viu que a herança das pessoas e do povo açoriano, que é o povo que se fixou na ilha em primeiro lugar, ele viu que aquela herança poderia se perder. E aí o que ele fez? Ele tratou de iniciar essa coleta e ele fez muitas anotações, fez além de fazer as anotações sobre as histórias das pessoas, ele mesmo ainda criava em cima disso. Então ele ainda transformava em arte a coleta histórica que ele fazia. E o que acontece? Florianópolis é uma cidade, é um local, é uma ilha que recebeu imigrantes dos Açores. Pausa para tudo. Espera aí que eu vou tomar meu chá de carqueja. Espera aí. Chá de carqueja é bom para digestão, para úlcera, para gorduras, para eliminar gorduras e para quem tem diabetes, viu? É muito importante, é um santo remédio. Olha só, eu estou interrompendo esse momento no vídeo, por quê? Porque estou continuando a fazer as pesquisas em relação a esse assunto e essa semana eu encontrei mais dados. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente encontra informação, né? E aí a gente vai peneirando essa informação. A partir desse momento, eu começo a falar sobre a imigração açoriana em Florianópolis. Porém, depois que eu fiz essas pesquisas, eu encontrei aspectos que afirmam outras coisas. Então, eu não vou passar para vocês alguma coisa que está ultrapassada. Nessa última pesquisa que eu fiz, eu encontrei dados que afirmam que a imigração açoriana foi a imigração que foram eles que trouxeram o hábito de contar lendas e contos fantásticos, que é o maior responsável pela aura e pela essa subjetividade mágica da ilha, não é mesmo?
Por quê? Porque os açorianos, eles trouxeram a imagem da bruxa. Que imagem? A imagem da bruxa da Idade Média. Aquela bruxa que foi queimada na fogueira, que a igreja depositou todos os medos e todas as coisas ruins. Então, a igreja ela fixou essa imagem de que a mulher ela está conectada a malefícios, a feitiços, a encantamentos ruins. E teve a Santa Inquisição, as mulheres foram condenadas porque eram mulheres que não aceitavam a ideologia da igreja, elas eram pagãs, elas vinham de uma outra cultura bem diferente, com pensamentos muito diferentes da igreja católica, e isso foi uma questão assim bem estava impedindo o crescimento do cristianismo e da igreja católica. Então, a igreja fez esse movimento da Santa Inquisição, né, que foi condenar, torturar e, enfim, absurdos nestas mulheres que se transformaram em bruxas más e que tinham essa imagem que a gente já conhece hoje, que é a imagem com o chapéu, com a vassoura, com o caldeirão. E essa imagem é a imagem das pessoas da Idade Média. As pessoas da Idade Média, elas usavam aqueles chapéus, elas usavam aqueles objetos também, porém na mulher ficou mais gravado. Sobre isso eu vou falar em outro vídeo, tá? Porque senão a gente vai se estender e tem que continuar, a Cristina tem que continuar dando aula aqui sobre esse mesmo assunto que estava falando. Mas então, depois eu vou falar sobre a simbologia do caldeirão, da vassoura, de voar, de usar preto. Tudo isso a gente vai investigar juntos, tá? Mas hoje é só para fazer esse adendo e essa conexão da imigração com os contos e lendas fantásticos. E a bruxa veio de lá. Ela veio de lá para Florianópolis. Continuando, o Franklin Cascais, nos anos 50, iniciou esse trabalho, né? E além de fazer essa coleta, e ele também, além dele criar contos, ele desenhava. Então, a gente tem muitas obras do Franklin Cascais aqui no museu da UFSC, que é onde está o acervo dele. E o Franklin Cascais, ele fazia, assim, a obra dele em relação ao assunto bruxas é a que mais tem destaque. E é onde o Franklin Cascais vai definir essa influência e essa imagem da Ilha da Magia, né? Essa imagem dos contos, do que existia aqui enquanto subjetividade do povo, não é mesmo? Porém, não era tanta subjetividade, porque as pessoas contavam e tinham histórias verdadeiras, verídicas. Eu, particularmente, vi algumas histórias e não vi nenhuma. Ah, não, tem sim, tem história que eles falam que viram a bruxa. Tem história, gente. Mas olha, é aquela coisa, a gente não sabe até que ponto a imaginação, o subjetivo, o transcendental, o espiritual está agindo, não é mesmo? Então, o que eu acho importante da gente falar um pouquinho, deixa eu ver aqui, tá. Então, como eram essas bruxas que Franklin Cascais descrevia? A
Em algumas das histórias, Franklin Cascais ele descrevia a bruxa como uma pessoa ruim, de, de índole duvidosa, que matava criancinhas e botava dentro do caldeirão. Então, para vocês verem que isso foi uma só, mas tem outras histórias, que inclusive tem desenhos, que ele mostra essas bruxas como monstros, como seres híbridos, né? Metade isso, metade aquilo, metade monstro, metade bruxa, metade vassoura, né? Tem cabeça de vassoura, tem corpo de mulher. Mas a bruxa, ela é sempre vista nessas histórias como uma mulher má, como uma mulher invejosa, como uma mulher de péssimo caráter, prostitutas. Então, a bruxa aqui tem essa história, tem essa visão, tem essa imagem denegrida. Ela tem essa imagem construída através de um padrão lá da Idade Média, onde a bruxa é aquela que usa a vassoura para voar na vassoura, que tem o caldeirão e que mata criancinhas, e isso é o estereótipo. E esse estereótipo, ele se fixou. E hoje, quando você menciona bruxa aqui em Florianópolis, as bruxas aqui, elas não são coisas boas, elas são espíritos traiçoeiros. Elas são o espírito que faz coisas ruins acontecerem. Ela é aquela energia que te dá um mal-estar, sabe? Então, a bruxa, se você vai falar com o manezinho, que é a pessoa daqui, da terra, né, que eles se chamam manezinho, as bruxas não são bem-vindas, e se você vai contar que você é uma bruxa, eles já vão ter uma má impressão. Claro que nós sabemos que é muito difícil de desconstruir essa imagem